Então, bom dia, sou Fernanda Cruz. A gente vai conversar nessa terceira parte dessa sessão da manhã a respeito de parâmetros importantes para guiar, né, o delineamento de estudos não clínicos em terapia celular. Então, a gente vai falar das considerações gerais que são utilizadas para a gente delinear os estudos clínicos, quais são os tipos de estudos não clínicos, desculpem, quais são os objetivos desses estudos, quais são os critérios utilizados para selecionar os modelos animais utilizados e quais devem ser considerações importantes, tanto no planejamento quanto na execução de estudos que visem a investigar o destino dos produtos da terapia celular após a sua administração. A gente já sabe, né, que a terapia celular ela vem sendo investigada para o tratamento de doenças graves nos diversos órgãos e sistemas, e apesar dela já ser utilizada na rotina de algumas doenças, como é o caso do transplante com células hematopoéticas, usados em doenças neoplásicas, a grande maioria dos produtos terapêuticos derivados de células ainda se encontra com seu uso em fase investigativa, o que faz com que nós ainda necessitamos de estudos não clínicos para dar suporte para os seus novos usos terapêuticos. Então, os estudos não clínicos, eles têm a função de prover evidências que garantam para a gente um mínimo de segurança para que eles possam vir a ser aplicados nos ensaios clínicos e mostrar para a gente que a aplicação dessas células, que a administração dessas células gera benefícios para os indivíduos tratados. Então, de forma resumida, os estudos não clínicos, eles provêm para a gente, devem minimamente prover para a gente dados relacionados à segurança e eficácia e devem ser demonstrados através da utilização de modelos experimentais relevantes. Bem, os estudos não clínicos, eles têm como seus objetivos gerar um embasamento científico, ou seja, dar plausibilidade, né, científica para a aplicação dessas células, devem gerar dados relativos ao intervalo de doses utilizados, que venham a ser utilizados nos ensaios clínicos, qual a frequência de administração, qual é o momento da administração dessas células no decorrer da doença. Além disso, deve-se discutir qual a melhor forma de administrar essas células, além de gerar dados que deem o suporte e viabilidade e uma razoabilidade da escolha da via de administração que vai ser utilizada nos ensaios clínicos. Além disso, os estudos não clínicos, eles têm que dar para a gente algumas dicas de quais critérios de elegibilidade que nos ensaios clínicos venham a ser escolhidos, quais são os indivíduos que normalmente têm apresentado melhores efeitos, né, nos ensaios pré-clínicos, e além disso, gerar para a gente alguns parâmetros fisiológicos que permitam que nos ensaios clínicos possam ser usados para fazer esse monitoramento clínico dos efeitos da terapia celular, e além disso, demonstrar para a gente se a aplicação das células gera algum tipo de toxicidade para esses indivíduos. Bem, os estudos não clínicos, eles são divididos em 3 principais tipos de estudos. Os primeiros estudos são os chamados estudos de prova de conceito, que a gente visa a entender, a se certificar da atividade biológica das células, bem como a sua eficácia. Nós realizamos também estudos farmacológicos em que a ideia é identificar qual é aquele intervalo de dose, escalonamento de dose, qual a frequência de dose, qual a melhor via e a cinética de toda a terapia. E, além disso, existem os ensaios de toxicidade, que visam identificar os efeitos indesejáveis da aplicação da terapia celular. Os estudos de prova de conceito, eles podem ser realizados tanto in vitro quanto in vivo. Então, a gente precisa de esses estudos, então, eles precisam ter um cadastro, não, uma certificação, uma notificação de quais protocolos e quais procedimentos foram utilizados e serem comparáveis aos procedimentos que são utilizados em indivíduos em ensaios clínicos, e devem ser ambos realizados sob boas práticas de laboratório. E para garantir, gente, que a reprodutibilidade, a confiabilidade dos resultados obtidos através desses estudos de prova de conceito, a gente precisa de caracterizar muito bem 3 etapas. Caracterizar quais componentes dos produtos da terapia celular são utilizados, caracterizar todo o processo de manufatura dos produtos da terapia celular e caracterizar o produto ativo final que vai ser administrado para esses indivíduos.
Quando a gente fala de caracterização dos componentes, eu estou me referindo tanto à caracterização das matérias-primas utilizadas, bem como às células que são utilizadas, e entende-se como matérias-primas todas aquelas soluções, reagentes que são utilizados e não compõem o produto final que vai ser administrado. Então, são componentes que são importantes, ora para a extração das células, ora para o seu cultivo e armazenamento. Incluem, por exemplo, meios de cultura, soro, antibióticos e antifúngicos, enzimas como a tripsina ou outras enzimas como DNases, o que essas pessoas, o que esse grupo utilizou. É muito importante ter todo esse relato. Então, se o grupo utilizou fatores de crescimento, citocinas, utilizou anticorpos monoclonais para fazer seleção de determinado tipo celular, quais outros reagentes eles utilizaram, bem como se durante a cultura foi utilizada proteínas de adesão, como colágeno, gelatina, etc. Então, é muito importante ter toda essa caracterização bem feita. E, além disso, essa caracterização não inclui só, então, a matéria-prima, mas também as células. Devem ser identificadas se houve um estudo utilizando a célula proveniente apenas de um doador ou de mais doadores, se a gente está falando de um tratamento contendo um grupo heterogêneo de células ou um grupo homogêneo de células, como, por exemplo, as células de mesenquimais. Se a gente está falando de culturas primárias, ou seja, se as células são extraídas de um indivíduo e são feitos cultivos, se você conseguiu gerar estoques celulares, se você utilizou células que estavam presentes em bancos de células. E, além disso, toda aquela caracterização que a professora Regina falou até mais cedo, então é sempre muito importante a gente ter a caracterização do tipo de célula que está sendo utilizada, qual foi a fonte de célula utilizada, quais os protocolos de extração que foram utilizados, porque isso tudo pode impactar nos resultados obtidos através desses estudos. Além disso, se as células utilizadas foram células obtidas do próprio paciente que vai receber essas células, que é o que a gente chama de doação autóloga, ou se foram células de origem alogênica, de um outro indivíduo. E alguns estudos acabam utilizando também o chamado pool de doadores, em que você extrai tanto de um quanto de outro, mistura e você acaba utilizando células de vários doadores ao mesmo tempo. Bem, e isso é muito importante de ser relatado. Características relacionadas a todo o processo de manufatura também são importantes. Então, quais foram as condições que essas células foram cultivadas? Em hipóxia, normóxia? Elas foram cultivadas em placas bidimensionais ou foram utilizadas matrizes tridimensionais? Foram utilizadas células acessórias? Foram feitas manipulações naquelas células ou foram utilizados mecanismos de seleção? Se sim, isso tudo tem que estar muito bem descrito. Além disso, qual foi a confluência que essas células elas foram cultivadas, né? Quais foram as condições de passagem? Quais o número de passagens das células que foram administradas nos nossos modelos e se foram realizados qualquer tipo de controle microbiológico. Por fim, nesses estudos é muito importante a gente fazer a caracterização do produto ativo final, uma vez que as células, ao final daqueles vários ciclos da cultura, podem vir a se modificar. E, portanto, esse produto final ele tem que ser caracterizado, não só quanto à sua morfologia, quanto aos seus marcadores de superfície, uma caracterização genotípica e a garantia da estabilidade genética. Além disso, é muito importante que a gente identifique que são células puras, de acordo com o estudo, né? Se as células são viáveis, se as células são estéreis e se as células ainda possuem atividade biológica. Uma vez, então, caracterizados os materiais e protocolos utilizados nos estudos in vitro, nós passamos para a etapa dos estudos in vivo, no qual agora os objetivos são identificar se essas células têm um perfil de segurança e se têm um perfil de atividade biológica. E para isso, a gente precisa passar pela primeira etapa, que é a etapa de escolha da espécie animal. E a gente deve levar em consideração que existem diversas similaridades e diferenças entre a anatomia e a fisiologia, e isso deve ser levado em consideração no momento da escolha. Portanto, se eu vou avaliar o meu sistema respiratório, por exemplo, eu tenho que garantir que o sistema respiratório nos animais que você for escolher, eles têm uma fisiologia parecida com o trato humano. Então, essa compatibilidade ela tem que ser levada em consideração. De acordo com o seu estudo, é importante que, se você pretende avaliar os desfechos, né, da terapia celular a longo prazo, você não pode escolher animais que têm um tempo de vida curto. Então, essa seleção também pode levar em consideração a longevidade dos desfechos que você pretende avaliar no seu estudo.
Além disso, animais de grande porte, por exemplo, podem ser utilizados, uma vez que a sua anatomia e fisiologia podem se parecer com os dos seres humanos. Em que situação, por exemplo? Em estudos ortopédicos, as articulações elas têm grande similaridade com as articulações humanas, e além disso, essas articulações elas estão sujeitas à mesma pressão, à mesma sustentação de peso, o que garantiria uma maior representatividade dos dados que a gente poderia observar nesses animais. Nessa mesma linha, a gente ainda tem que pensar que, se a gente está investigando algum estudo que testa a utilização de dispositivos de entrega que são feitos de forma mais sofisticada, maiores, etc., animais de pequeno porte, eles podem não ser adequados, uma vez que a gente pode não conseguir acessar determinada veia, determinada artéria, porque o equipamento que você está utilizando, está testando para fins de uso em seres humanos, você não conseguir acessar nesses animais de pequeno porte. Além disso, se os estudos eles pretendem observar a administração da mesma quantidade de células que pretende se utilizar nos seres humanos, a gente também acaba não utilizando animais de pequeno porte, a gente acaba utilizando animais de maior porte. Da mesma forma, devido às diversas diferenças que os animais podem apresentar, né, com o ser humano, pode ser necessária a utilização de várias espécies ao longo dos estudos, e até mesmo espécies alternativas, como animais geneticamente modificados, ora superexpressão numa determinada proteína, que é do seu interesse de estudo, ora animais nocaute. Ainda a respeito da escolha do modelo animal, os diversos estudos que visam na investigação da terapia celular podem utilizar animais controles ou animais doentes. Os animais doentes são um grande foco, são os mais utilizados nos estudos de prova de conceito, uma vez que a gente quer observar se as células que a gente está administrando ou seus produtos apresentam atividade biológica num contexto de doença. Além disso, a utilização dos animais doentes nos permite entender os mecanismos de ação que as células são administradas. Bem, e é importante que se diga que, quando a gente testa um produto de terapia celular, a gente está pretendendo fazer com que essas células ou seus produtos sejam utilizados de forma a fim de corrigir um determinado distúrbio. E a gente tem que entender que esse determinado distúrbio pode gerar efeitos sobre a farmacologia e a toxicologia desses produtos derivados de células. E, portanto, utilizar os animais doentes acaba sendo mais conveniente para garantir que os resultados que a gente obtenha sejam mais fidedignos às questões tanto de segurança quanto de atividade biológica. Esses mesmos animais doentes, a gente pode utilizar para avaliação de biomarcadores, e esses biomarcadores vão identificar para a gente tanto biomarcadores de melhoria, então de desfechos positivos relacionados à terapia celular, que podem inclusive vir a ser utilizados nos ensaios clínicos posteriores. Então, é importante que a gente saiba que quando a gente utiliza modelos experimentais de doença, também existem as similaridades e diferenças com o processo fisiopatológico humano. É importante que vocês entendam que todo modelo animal ele nunca vai ser 100% representativo da fisiopatologia humana. Ora, porque existe, na grande maioria dos modelos, o que a gente chama de variabilidade inerente ao modelo. Um mesmo grupo de animais que recebe uma mesma dose de uma enzima não necessariamente vai apresentar o mesmo grau de doença com as mesmas extensões. E isso deve ser levado em consideração. Da mesma forma, se você pretende avaliar a longo prazo um determinado desfecho, a gente não pode escolher modelos que acabam gerando um índice de mortalidade muito grande, que a gente acabe não conseguindo avaliar os efeitos da terapia celular a longo prazo. E isso, gente, é uma outra questão relacionada ainda à escolha do modelo de doença, deve ter na mente, né, mais uma vez, assim, que apesar dos modelos utilizados, eles apresentarem alguns desfechos presentes nas doenças humanas, nem todas as etapas fisiopatológicas estão presentes nos diversos modelos, o que faz com que a gente, quando vai utilizar um modelo de doença, escolha sempre aquele modelo experimental que apresenta, então, as alterações fisiopatológicas, tanto na histologia quanto na função, que sejam mais próximos ao observado no ser humano, e isso nem sempre é possível, você observar todos esses passos. Então, quando a gente for olhar os estudos não clínicos, a gente acaba vendo que os grupos acabam utilizando sempre
modelos diferentes de indução da doença e, por muitas vezes, é importante e necessário fazer o desenvolvimento desses modelos em espécies também alternativas. E é importante que a gente também tenha em mente que não só a gravidade da doença e o estágio da doença podem comprometer na capacidade das células em gerarem seus benefícios e comprometer também a segurança da administração dessas células. Portanto, o tempo em que a célula é administrada de acordo com o decorrer do desenvolvimento da doença também é importante. Cabe aqui ainda falando sobre a escolha de qual modelo ser utilizado nos estudos pré-clínicos, nos estudos não clínicos. A gente sabe que os modelos animais eles podem desenvolver resposta imunológica a células oriundas, né, dos seres humanos, que a gente chama então de uma resposta imunológica a xenoenxertos. E uma alternativa a gente tentar reduzir esse impacto da produção dessa resposta imune ao enxerto é a utilização de camundongos ou de animais, né, de outros animais que tenham sido imunossuprimidos. E isso garante que a gente consiga observar a maior prazo a ação das células. Então, a gente consegue ter uma maior sobrevivência das células nesses indivíduos, observar os seus benefícios por mais tempo. Da mesma forma, a gente consegue observar não só os benefícios, mas também os seus efeitos adversos, bem como a presença de células tumorais, por exemplo, no tecido que recebeu essas células. De forma geral, gente, a gente sabe, né, que a utilização de xenoenxertos nem sempre é possível, então a gente nem sempre pode aplicar células humanas nos camundongos, porque eles podem vir a destruir e a gente não conseguir entender quais são realmente os efeitos das células humanas. E da mesma forma, a imunossupressão desses animais pode, por muitas das vezes, acabar por mascarar dos efeitos benéficos ou de exacerbar esses efeitos benéficos e a gente não entender exatamente qual é a função daquela célula. E isso faz com que a gente possa utilizar produtos análogos, ou seja, ao invés de usar, por exemplo, células mesenquimais humanas em um modelo animal, nós podemos usar células mesenquimais de origem murina e observar, então, os efeitos dessas células no indivíduo imunocompetente. E isso garante que a gente consiga manter, né, um processo de manufatura e de entendimento sobre essa terapia celular de forma mais adequada. Lembra vocês que todo estudo não clínico deve obedecer ao princípio dos 3 R's, o primeiro princípio é o de reduzir o número de animais utilizados em cada experimento de forma a obter a potência adequada e a significância estatística adequada. A gente tem que refinar os nossos métodos para evitar dor e sofrimento nesses animais e substituir os animais sempre que possível através de ensaios in vitro ou in silico. Então, a gente falou dos estudos dos estudos iniciais de prova e conceito, e a gente vai falar agora dos estudos farmacológicos que podem ser utilizados. Então, o objetivo dos estudos farmacológicos são observar qual é o intervalo de dose efetiva, no qual a gente consegue observar agora efeitos benéficos, ou seja, desfechos após a sua terapia, a gente consegue identificar a dose biológica ótima, no qual significa para a gente a menor dose capaz de gerar o máximo de efeito benéfico e a dose efetiva mínima, a partir da qual a gente começa a observar efeitos benéficos com a administração dessas células. Além disso, os ensaios farmacológicos, eles visam ao estudo e a observação de qual é a melhor via de administração, ou é por via sistêmica, por vias superficiais, ou vias profundas, como a jugular. A gente consegue observar não só os efeitos da administração local, mas os seus efeitos sistêmicos, observando inclusive a presença ou não de células no seu tecido-alvo. É importante ainda dizer que os ensaios farmacológicos permitem que a gente consiga otimizar o melhor momento da terapia em relação à progressão da doença. Então, a gente está vendo aqui esquematizado um camundongo que está sendo exposto à fumaça de cigarro e o pulmão ele vai se destruindo ao longo do tempo. E qual é o melhor momento de administração dessas células? Então, além disso, será que o maior número de administrações é capaz de interromper essa progressão da doença? Então, isso são questões que são obtidas, respostas que são obtidas através desses estudos farmacológicos.
E, por fim, a gente tem os estudos de toxicidade, que visam, então, dar para a gente qual é o grau de segurança que a administração dessas células tem, para que a gente possa, então, evoluir com os ensaios clínicos. E dão para a gente também qual é o grau de segurança, mas também dão para a gente sinais de quais são as toxicidades que devem ser monitoradas se forem identificadas em estudos não clínicos, quais são as toxicidades que nós devemos focar nos ensaios clínicos, pois normalmente estão andam sempre em conjunto. Então, os ensaios toxicológicos, eles visam a identificação, a caracterização e a quantificação dos eventos adversos que podem ser evidenciados tanto nos locais da administração, quanto os riscos sistêmicos da sua administração. Por fim, essas toxicidades, elas podem ser observadas de forma aguda, logo após a sua administração da terapia celular, também os riscos prolongados, e se essa administração, se esses efeitos adversos, eles ocorrem de forma dose dependente, ou seja, quanto maior o número de células, maiores são os efeitos adversos, a toxicidade observada. E outra coisa que também é observado nesses estudos é se a interrupção da administração dos produtos da terapia celular é suficiente para a gente resolver aquela toxicidade observada. Então, na hora do planejamento dos estudos de toxicidade, é importante que a gente tenha em mente qual a indicação clínica para a qual a terapia celular está sendo prevista, qual é o modelo animal de doença que você está observando, se a lesão que você está observando ela ocorre em decorrência do modelo que você está utilizando, ou se ocorre em decorrência da administração das suas células, qual é a via de administração dos produtos da terapia celular, ora por via local, ora por via sistêmica, quais são os mecanismos de ação que já são conhecidos, quais dados farmacológicos já são conhecidos na literatura e quais são os eventos adversos que já são conhecidos na literatura. Além disso, é importante que esses estudos toxicológicos eles utilizem um número adequado de animais, tanto no grupo controle quanto no grupo experimental, que a gente tenha uma boa distribuição de sexo entre os grupos e, além disso, que a gente utilize sempre controles experimentais adequados. Então, se a gente está falando aqui de um modelo de doença, a gente tem um grupo experimental, vamos chutar aqui, animais com sepse, a gente precisa ter animais controles para comparar quais são as alterações oriundas da doença e quais são as alterações oriundas da terapia com as células. Além disso, então, no grupo que for tratado com a terapia celular, é importante que a gente tenha um grupo controle que não recebeu células e não recebeu veículos, mas foi submetido ao processo de manipulação cirúrgica, que é o chamado grupo Sham, e os grupos controles que receberam não as células, mas o veículo na qual elas foram diluídas, ou se essas células elas foram administradas em conjunto com adjuvantes, que haja grupos que recebam só os adjuvantes ou matrizes extracelulares, se essas células foram administradas em conjunto com matrizes. É importante, então, nesses estudos de toxicologia, a gente estuda, então, o impacto das diferentes doses sobre então, esses desfechos toxicológicos. É claro que você não pode administrar um número excessivo e infinito de células, porque a gente sabe que quando as células são administradas num número muito grande, elas podem favorecer, como a professora Regina também falou, né, células gostam de ficar juntinhas, então isso pode favorecer o aparecimento de eventos tromboembólicos, então isso vai limitar qual o tamanho do animal que você vai escolher, qual a forma de administração que você vai utilizar, e se você tem uma grande capacidade de produção de células, tá? Além disso, nesses estudos, a gente pode avaliar a toxicidade de acordo também com a aplicação de múltiplas doses e chegar, enfim, mais uma vez, a discussão de qual a melhor via de administração, sendo que tudo isso aqui é baseado, já pensando como, tentando fazer de forma mais similar ao feito com os seres humanos. É claro, gente, que quando a gente utiliza modelos animais, por exemplo, com camundongos, a gente nunca usa o número de células, mesmo o número de células que é administrado nos seres humanos, mas a gente acaba fazendo um escalonamento baseado no peso do animal. Então, a gente vai falar, usamos tal número de células por quilo. Isso acaba favorecendo com que a gente saiba mais ou menos qual o número de células que a gente vem a aplicar nos ensaios clínicos. Nos ensaios ainda de toxicidade, a gente pode avaliar
Isso, em diferentes momentos, a gente pode avaliar a toxicidade aguda imediatamente após a administração das células ou dos seus produtos, uma toxicidade crônica, então após algum tempo, e até mesmo o que é chamado de toxicidade tardia, muitos meses após a sua administração. E como falei, é importante também nesses estudos avaliar se a eliminação da administração de produtos da terapia celular é capaz de resolver todo o processo de toxicidade eventualmente observado. Quais são os desfechos de segurança que normalmente são observados? São procurados, né? Então, a gente olha se a aplicação da terapia celular aumentou a mortalidade, quais são, a gente faz o que a gente chama de observação clínica, então qual é o comportamento do animal, se ele está com pelos oriçados, por exemplo, se está com outros achados clínicos que podem ser importantes e variar de acordo com qual modelo experimental a gente está usando. O peso do animal é muito importante, o seu exame físico. Além disso, o consumo tanto de ração quanto de água, bem como exames laboratoriais, tanto sanguíneos quanto de urina, e achados patológicos macroscópicos podem indicar para a gente algum tipo de toxicidade com a administração das nossas células. A gente ainda pode avaliar a histopatologia, aqueles órgãos são removidos, fixados e avaliados pela histologia. A gente pode fazer avaliação radiológica e testes também funcionais, de acordo com qual sistema o grupo está avaliando. Podemos seguir ainda fazendo avaliações moleculares e avaliações imunológicas, tanto das respostas humorais, quanto imunidade, quanto da nossa resposta celular. E isso aqui está muito mais envolvido nos processos de investigação dos mecanismos de ação da terapia celular. E a gente sabe, gente, que diferente de estudos que testam drogas, por exemplo, em que a gente identifica que a droga, a farmacologia da droga funciona de uma determinada forma, os efeitos observados com a administração de células ou seus subprodutos podem ser identificados por muito tempo após a sua administração. E, portanto, realizar estudos que visem a identificar qual é o destino desses produtos da terapia celular após a sua administração são muito importantes para garantir tanto a segurança da sua administração e entender qual é o grau de atividade biológica que esses produtos possuem. Então, a escolha do modelo, qual é a duração do estudo, quais órgãos a gente vai avaliar, depende muito de qual é o tipo de estudo que você está avaliando, qual sistema você está avaliando, mas, em geral, os estudos não clínicos, eles envolvem a avaliação de 4 coisas importantes. O grau de sobrevivência das células após serem administradas, a sua biodistribuição, a sua capacidade de diferenciação e integração no tecido e a sua capacidade de gerar tumores. Então, inicialmente eu vou falar bem rapidinho aqui sobre a sobrevivência e o enxerto. É importante de serem investigadas quando a gente também faz estudos em que se avaliam a compatibilidade do sistema de entrega, porque as células, a professora Regina também falou, por exemplo, nas células mesenquimais, elas têm uma capacidade de aderir ao plástico de forma muito importante. Então, você identificar se o seu sistema de entrega ele está diminuindo o número de células que acaba sendo administrada para esses indivíduos também pode ser algo importante. Lembrar que o número de células que de fato acabam atuando no seu modelo pode diminuir de acordo com qual tipo de célula está sendo administrada. Se uma célula proveniente de um ser humano ou célula proveniente de células autólogas ou halogênicas, por exemplo. Depende também do sistema imune do nosso modelo, se é um sistema imune competente ou se é um organismo imunodeprimido. E lembrar que esses efeitos eles podem ser diferenciados de acordo com a progressão da doença e qual modelo que a gente está, em qual momento da doença a gente está administrando. A sobrevivência das células ela pode ser feita ao longo de diversos momentos, mas as células mesenquimais, por exemplo, a gente sabe que são células que elas não se encontram por muito tempo no organismo, elas acabam, enfim, entrando em apoptose ou outros mecanismos que a gente pode discutir depois, mas elas não ficam por muito tempo. E se a gente estiver pensando em utilizar outros tipos celulares que podem ser mantidos por maior tempo, a gente pode acompanhar nesses estudos, então, de toxicidade
de avaliação do seu destino por mais tempo, por intervalo maior. Os estudos de biodistribuição são muito importantes para a gente entender onde essas células elas vão parar após a sua administração sistêmica. Em geral, as células elas são quimioatraídas para o local de lesão. Estudos de biodistribuição podem ser feitos de forma aguda ou em momentos mais posteriores. E esses estudos de biodistribuição servem, então, para a gente saber se eles alcançam a nossa região-alvo do nosso tratamento e quais são possíveis lugares, se ela se acumula demais no fígado, será que ela gera, então, uma toxicidade hepática ou uma toxicidade no baço? Então, os estudos de biodistribuição podem levantar a luzinha vermelha e indicar para a gente quais órgãos também podem ser investigados mais a fundo, até para a gente tentar identificar uma possível toxicidade. A biodistribuição, ela normalmente, pode ser investigada tanto em modelos in vivo, através da utilização de células marcadas previamente com radioisótopos, substâncias bioluminescentes, peço desculpa. Ai, Deus, não sei como eu faço isso. Desculpa. Bioluminescentes, fluorescentes ou marcadas com nanopartículas de ferro, sendo identificadas através de exames de imagem, ou fazer essas análises de biodistribuição ex vivo, ou seja, os animais receberam as células pré-marcadas, foram eutanasiados, os órgãos coletados e feitas lâminas para serem avaliadas por histologia. Além disso, a gente pode avaliar essa biodistribuição também de maneira in vitro. Esses órgãos eles vão ser removidos e será avaliados, por exemplo, quando a gente administra células oriundas de camundongos machos em animais receptores fêmeas, a gente pode ir atrás, então, de marcadores de cromossomo Y, da presença de genes, né, expressos referentes ao cromossomo Y, ou presença de genes expressos se esses animais foram tratados com células humanas, e a gente busca, então, a presença de genes humanos nos diferentes órgãos. É importante, como eu falei, a identificação da presença das células no tecido. Isso tem alguns estudos que a gente acaba realizando para ver se essas células elas foram para os tecidos e qual é o grau de diferenciação dessas células no tecido, uma vez que a gente sabe que essas células, quando estão submetidas a moléculas, né, ali no microambiente ou quando se fundem em proporção muito menor, elas acabam podendo mudar o seu fenótipo e entender como essas células se comportam também é muito importante. Então, a gente avalia a morfologia das células, o seu fenótipo, o seu nível de diferenciação após a sua administração em vivo. E, por fim, gente, ainda avaliando esses destinos da terapia celular após sua administração, é muito importante a gente identificar se essas células foram capazes de gerar processos displásicos ou processos tumorigênicos. Mas é importante a gente dizer que esses processos, eles estão normalmente associados há estudos em que a gente utiliza células-tronco menos diferenciadas, que é o caso de células embrionárias, ou células que foram bastante manipuladas, com manipulação genética, etc. O que não é comum de serem observadas em estudos em que a gente tem administração de células mesenquimais, por exemplo. Então, para concluir essa fala, a gente sabe que os estudos de prova de conceito, eles são utilizados para a gente entender a atividade biológica e dar para a gente algumas dicas em relação aos mecanismos de ação envolvidos na terapia celular. Os estudos farmacológicos nos permitem identificar e escalonar quais doses serão utilizadas nos ensaios clínicos, qual a melhor via de administração. Lembrar dos estudos toxicológicos e os estudos que estudam o destino dessas células após terem sido administradas, garantindo segurança para que os ensaios clínicos possam vir a ser realizados. Eu gostaria de agradecer agora a atenção de vocês.